Sabe aquele defeito que você provavelmente já constatou em uma rede elétrica, que é, por exemplo, em uma casa quando você liga um chuveiro que tem uma potência grande, dá aquela reduzida na iluminação e depois que você desliga, a iluminação volta novamente? Ou até mesmo naqueles casos em que você vai lá no padrão com um multímetro, mede, tem 220 volts, é quando você vai lá na tomada com o equipamento ligado, tem cerca de 190 volts. Esse é um defeito bem comum que ocorre na rede elétrica e pode ser ocasionado por dois problemas que eu vou explicar aqui. Primeiramente, se você está chegando hoje no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixa aquele like se você gostar do conteúdo. E pode deixar um comentário aqui do que você achou, gostaria de ver aqui no canal, que a gente está sempre colocando vídeos novos para ensinar tudo sobre eletricidade. Esse efeito dessa queda da iluminação, ou mesmo essa redução na tensão medida entre o padrão e a tomada, é a chamada queda de tensão. Isso pode ocorrer, por exemplo, por um efeito como um mau contato, uma emenda mal feita ou uma oxidação no circuito, o qual não permite que toda a corrente elétrica chegue até o ponto de utilização. Isso pode ser facilmente resolvido fazendo ali as reconexões das emendas, removendo oxidações, removendo os mal contatos com o reaperto nos disjuntores e, em geral, você vai solucionar esse problema. Porém, existe uma outra causa que não é tão fácil assim de resolver, mas é fácil de diagnosticar sim. Apenas ali com alguns cálculos você consegue identificar esse defeito facilmente, que é a queda de tensão causada pelo subdimensionamento do cabo elétrico. Quando você vai fazer o dimensionamento correto de um circuito, você tem que aplicar alguns fatores, como fatores de correção de temperatura, agrupamento, entre outros, que eu já expliquei no vídeo anterior. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, mas primeiro assista isso aqui, depois você vai lá conferir esse conteúdo. E um outro cálculo que tem que ser feito para o dimensionamento correto do cabo é o cálculo da queda de tensão. E eu vou te explicar o porquê que isso ocorre e como é que você soluciona. O que acontece é que quando nós temos, por exemplo, um cabo elétrico, vamos dizer que isso aqui é meu cabo de cobre. O material de cobre ele é um bom condutor, porém ele possui uma resistência à passagem da corrente elétrica. Alguns metais que não são tão bons condutores, como por exemplo o ferro puro, ele é um condutor, mas não tão bom quanto o cobre. A resistência dele, ou seja, a oposição à passagem da corrente elétrica, é maior do que o cobre. O cobre, por isso, ele é um bom condutor, e outros metais são muito melhores condutores do que o cobre, mas são mais caros, então acabam não ficando sendo tão bom utilizado. E essa resistência que o cobre possui, ela é calculada através do comprimento pela seção transversal dele, ou seja, que é a espessura do meu cabo de cobre. E aí a gente precisa entender que essa resistência a gente pode realmente comparar igual a resistência do resistor que você aplica lá na eletrônica, né? Que tem aqui o meu resistor. O que acontece é que cada metro do meu cabo ele possui uma resistência, né, que é calculada em ohms. Vamos dizer aqui que é X ohms. Quando eu tenho aqui 2 metros, eu vou ter X ohms vezes 2. Quando tiver 3 metros, vezes 3, assim por diante. É como se eu estivesse pegando os meus resistores e colocando aqui em série. E eu teria uma somatória da minha resistência total do meu circuito. Quando o meu circuito é muito grande, essa resistência ela pode ficar tão grande de forma a reduzir a passagem da corrente elétrica. Igualmente o meu resistor, se eu tenho um resistor aqui de 10 ohms, eu vou ter uma queda de tensão calculada aqui nos terminais. Se eu substituir ele por um resistor de 20 ohms, a minha queda de tensão vai ser maior. E da mesma forma, se eu colocar um resistor de 20, mais um de 20, mais um de 20, a minha queda de tensão também vai ser cada vez maior. E muitas vezes você constata o seguinte no circuito: você está aqui na sua alimentação, lá no padrão ou no disjuntor, e você vai lá e mede e tem aqui 220 volts. Aí quando você vem aqui no seu chuveiro, por exemplo, nos terminais, com o chuveiro desligado, você mede e tem também os 220 volts. E até então você não constata nenhuma irregularidade. Porém, quando você liga o chuveiro e ocorre a passagem da corrente elétrica no meu circuito, se você medir aqui, pode ser que tenha 190 volts, ou seja, a tensão caiu. Por isso da luminosidade acabar também reduzindo devido a essa queda de tensão. Por que ocorre essa queda de tensão? Por simplesmente a gente tem que lembrar que tensão é igual a minha corrente vezes a minha
resistência. Isso aqui é um valor fixo. Se a minha resistência é fixa, ou seja, o valor de ohms aqui do meu cabo de cobre não vai alterar. Se ela é fixa, o que ocorre? Se eu tenho aqui 220 volts, se a minha resistência é fixa, se obrigatoriamente eu aumentar a corrente, ou seja, eu apliquei corrente no meu circuito, não tem como, é matemática isso, ok? A minha tensão automaticamente tem que reduzir, porque senão aqui o meu valor em ohms alteraria. Que é um cálculo que define exatamente a proporção entre tensão, resistência e corrente, tá? Como a gente tem resistência que é um valor fixo, não altera, igual ocorreria aqui no meu resistor, quando eu aumento a corrente, quando eu começo a aplicar uma corrente, eu vou ter uma queda de tensão. E é exatamente o que ocorre aqui no meu circuito com o meu cabo. E aí como é que eu faço para solucionar caso ocorra isso? É simples. Se eu tenho um cabo lá aplicado de 4 milímetros, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar uma bitola maior. Afinal de contas, se eu tiver... Lembra que eu falei? Que a resistência do cobre é definida pelo comprimento e a seção transversal. Se eu tenho uma seção transversal maior, a minha resistência vai ser menor. Eu vou ter mais condutor disponível para poder passar corrente elétrica. Então, eu substituiria, por exemplo, um cabo de 4 por 6. E resolveria? Não. Isso precisa ser calculado corretamente. Se você quer aprender a calcular isso daí, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo, deixa um comentário dizendo que você quer que eu vou fazer um vídeo mostrando exatamente como é que faz esse cálculo, ok? Mas é importante a gente lembrar que essa queda de tensão, ela pode ocorrer não só no meu circuito final. Por exemplo, se eu tenho aqui o meu disjuntor e está levando lá o meu circuito até o meu chuveiro, quando a gente faz o cálculo, a gente calcula a queda de tensão do disjuntor até o chuveiro, ok? E aí eu dimensionei meu cabo para não dar uma queda de tensão tão grande, e aí para definir essa porcentagem de queda, tem que ser calculado. Mas vamos dizer, que até tem uma definição, uma convenção aí, que o ideal é você ter uma permissão máxima aí de 4% de queda de tensão, ok? Você tem uma permissão máxima de 4%, e isso é você que vai definir, ou seja, se você tem um equipamento no qual ele é muito sensível, ou seja, você está alimentando com 220 volts, você quer que ele trabalhe com um mínimo 210 volts, então você vai permitir no máximo uma queda de tensão menor, 2% e assim por diante, ok? Você que vai definir essa queda de tensão. Se o equipamento que não tem com tanta precisão que nem um chuveiro, se tiver uma queda de tensão maior, o que vai acontecer? Ele vai aquecer menos. Então, eu posso me permitir uma queda de tensão aqui de 5%, 6%, isso é você quem vai definir dependendo do aparelho que está sendo aplicado, ok? Mas aqui, se eu tenho 4% aplicado aqui nesse circuito, vamos lembrar que desse disjuntor eu posso estar indo lá para o meu padrão, e se aqui eu não calculei a queda de tensão nesse cabo que alimenta, digamos que aqui eu tenho outros disjuntores, né, aplicados aqui, ó. Se eu não calculei essa queda de tensão aqui desse cabo, e aqui eu também tenho mais 4% de queda, quer dizer que no final eu não tenho 4%, eu tenho 4% mais 4% de queda no meu circuito, ou seja, uma queda de tensão muito grande. Por isso que quando for calcular a queda de tensão, tem que calcular o circuito inteiro. Uma outra dúvida que muita gente tem é justamente isso, né? Então peraí, se eu pego, por exemplo, lá do meu padrão, aí eu vou esticar um cabo de 6 milímetros que vai entrar dentro de um disjuntor, e aí desse disjuntor vai até lá uma bomba de água lá que vai estar ligado lá no fosso lá. Então quer dizer que eu vou calcular a queda de tensão do disjuntor até aqui, certo? Então a queda de tensão daqui até aqui eu não calculo, ou seja, como é que eu vou calcular? Eu calculo como se fosse um cabo único, ou esse disjuntor aqui ele eliminou a queda de tensão e fica só daqui a aqui. Não, é exatamente igual está acontecendo aqui. Eu calculo a queda de tensão, eu posso tanto calcular desse daqui até esse, desde que a bitola aqui seja a mesma daqui até aqui, ou eu calculo a queda de tensão nesse circuito, depois eu calculo a queda de tensão nesse circuito e somo. Exatamente o que ocorre aqui. Se aqui, por exemplo, eu tenho o meu chuveiro causando uma queda de tensão de 4% nesse circuito, e aqui eu tenho, por exemplo, um outro motor aqui causando uma queda de tensão aqui de 5%, eu preciso saber qual vai ser a queda de tensão aqui, ó, nesse circuito de alimentação, ok? Se você quer aprender a fazer isso aqui, no próximo vídeo eu posso fazer explicando, mas deixa aqui embaixo no comentário o que você achou, se você sabia desse problema da queda de tensão. E como eu falei, não basta apenas você subir a bitola. Eu tinha um cabo aqui de 10 milímetros, vou colocar um 16 e resolveu. Não, pode ser que ainda assim seja insuficiente, ok? Pode ser realmente alguns casos aí em que você
coloque um cabo acima, mas ainda assim seja muito insuficiente. Lembrando que esse prolongamento todo do cabo, quanto mais longe tiver, maior vai ser essa queda de tensão, porque eu vou ter um valor maior de resistência do meu cabo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o comentário aqui, compartilhe esse vídeo com seu colega aí que acha que esse conteúdo também pode ajudar, e eu aguardo você no próximo vídeo.